Está ouvindo lá em Princesa Isabel o programa. O nosso irmão Samuel Silva está no bairro Maia. Ele está ouvindo pela internet, né, irmão Paulinho? Era da SEB lá de Princesa Isabel. Da SEB lá de Princesa Isabel. Então ele está ouvindo aí no bairro Maia, lá em Princesa Isabel, o programa Encontro com Deus. Também ligou aqui Luzia, da rua Cabaceiras, e ela pede oração por ela e pelos filhos que estão enfermos. Elizabeth, do Presidente Médici, também ligou, pede oração por ela e por sua família e pede uma palavra. Socorro aqui do Centenário parabeniza o programa e pede para orar por ela e pelos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E também queremos já informar você que o nosso irmão Evaldo e Edilene ali, da pizzaria deixa eu ver aqui, Nossa Casa Pizzaria Delivery, está funcionando até às 22h30, viu? Então você tem 23 minutos para ligar nosso irmão Evaldo e Edilene e fazer o seu pedido da sua pizza. Ele entrega na sua residência. Os telefones é o 8710-6433 e 8775-7392. Esse é o telefone do WhatsApp, 98775-7392 e 98710-6433. É a Nossa Casa Pizzaria Delivery. Você liga, ele entrega na sua residência. Ó, nesse tempo chuvoso, uma pizzazinha essa hora vai bem. Uma pizza família e ainda ganha grátis uma pizza doce. Então aproveita essa promoção da Nossa Casa Pizzaria Delivery no 98710-6433 e 98775-7392. São os telefones da Nossa Casa Pizzaria Delivery. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, pastor Hamilton. Amém. Amém. Louvado Eu seja Deus. quero também agradecer ao Senhor por estar aqui. Amém. Pedir que Deus nos abençoe grandemente neste dia, por estarmos na HFM, sendo instrumento de Deus para muitas vidas. Muito me alegra estar ali no telefone, ali, Amém. perceber as pessoas ligando e comentando, parabenizando pelo programa. Glória a Deus. E eu peço aos amados irmãos que continuem orando por nós, Amém. para que a graça de Deus seja derramada sobre nossa vida, para que Deus possa nos usar e edificar muitos irmãos para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Louvado Cristo. seja Deus. Eu quero reiterar também o abraço para o pessoal da SEF do bairro Maia, lá em Princesa Isabel, sintonizados no programa. Bendito seja o nome do Senhor. Um abraço também, pastor Gessé, a missionária Silvana e também o pastor Neemias, que com certeza sempre lhes manda um alô, sem estar sintonizado no programa. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Eu queria só fazer uma retificação aqui da pessoa que está assistindo pelo Facebook, que é Inalda. E eu disse que era Inaldo. Isso. Mas é Inalda, nossa irmã Inalda lá do Bom Preço, né? É. Sempre está sintonizado no programa nas quintas-feiras, ouvindo o programa e assistindo aí pelo Face. E nós queremos louvar o nome do Senhor pela sua vida, Inalda, e de toda a sua família. Bem, pastor Hamilton, estamos no terceiro bloco, Amém. é o bloco de perguntas e respostas. Mas pelo jeito o pessoal não ligou fazendo nenhuma pergunta nessa noite, né? Só um irmão ligou, mas já tirou sua dúvida ali Já no tirou sua telefone, dúvida, senhor. esclareceu com ela mesmo, não quis que fosse pronunciado aqui no ar. Muito bem. Mas Obrigado, os telefones estão liberados. Se você quiser ligar aqui para a rádio, 3339-3090, 3339-1422, 98799-6121 e também pelo Face. Nosso irmão Claudemir está acompanhando ali. Se chegar alguma pergunta bíblica pelo Face, ele vai estar ali repassando aqui para a gente. E a gente vai fazer as perguntas para o pastor Hamilton. Pela misericórdia e graça do Senhor, ele vai trazer a resposta, amém, para o pastor Hamilton aqui, Amém. para ser respondida a você nessa noite. Então não Não, perca a obrigado. oportunidade de você ligar aqui para a rádio e fazer suas perguntas bíblicas. Aí eu lhe pergunto, pastor Hamilton, nós vamos continuar na doutrina? Vamos Ou o senhor primeiro quer? responder a pergunta que ficou pendente da semana passada. Muito bem. Marcos capítulo 10, Isso. louvado seja o Senhor. Versículos 51 e 52. Foi isso? Isso é sobre o jovem que estava com o lençol e quando foi ser preso. Isso. É isso mesmo? Quem é esse jovem Quem é esse jovem? e por que Marcos cita nessa passagem? Pronto, Marcos capítulo 14, 14. versos 51 e 52. Certo. Bendito seja o Senhor. O texto em si diz assim:
Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo, ou sem roupa, fugiu nu. É isso que a Bíblia diz. Bem, olhando para o verso em si, nós já identificamos que a Bíblia não diz o nome desse jovem. Mas, olhando o contexto em que isso foi escrito, nós vamos perceber que foi no momento em que Jesus Cristo está sendo preso, onde eles estavam no cenáculo, partilhando a Páscoa, onde Jesus realiza a Páscoa, e logo que Jesus dá o pão a Judas, diz a ele para ele fazer alguma coisa logo, e Judas sai, fica só os demais. O Senhor dá as suas instruções a todos os outros, depois eles que terminam a ceia, ele se retira, canta o louvor e se retira a caminho do Getsêmani. Chama os seus discípulos para orar, diz o que vai acontecer com ele. Então, neste momento, é suposto, que foi um comentário que eu analisei, que é suposto que eles estavam em um determinado lugar que talvez fosse a casa de João Marcos, de Marcos o Evangelista, e talvez isto tenha a ver dele ter colocado isso como sendo importante para ele, porque se tratava dele mesmo, do próprio João Marcos. Então, alguns comentaristas dizem isso, lançam luz sobre isso, mas lembre-se, é só pensamento e conjectura, porque a Bíblia não diz o nome desse jovem. Mas a ideia é o seguinte, é que quando eles saíram para o Getsemane para orar, Judas já não estava mais com eles, então Judas não sabia para onde Jesus e os seus discípulos foram. Então, quando ele veio com a comitiva de soldados para prender Jesus até a casa onde ele estava, que era a casa da mãe de João Marcos, João Marcos, percebendo o que ia acontecer com Cristo, não veste sua roupa, apenas põe um lençol, porque ele estava em casa já a ponto de dormir, e sai em busca do Senhor Jesus Cristo no jardim do Getsemane, porque ele sabia para onde eles tinham ido, talvez para avisar a próprio Jesus. E o texto diz que Jesus é preso. Logo no verso 43, Jesus estava falando quando chega Judas, com os 12 principais sacerdotes, escribas, anciãos, com as espadas e porretes, e aí o traidor tinha lhe dado uma senha: aquele a quem eu beijar é esse que você tem que prender. E aí o texto diz no verso 45 que logo que ele chegou, aproximou-se de Jesus, disse: mestre, e beijou a Jesus. Então lhe deitaram as mãos e prenderam Jesus. Então, prenderam Jesus nesse momento. Pedro saca uma espada e fere um dos que estavam lá. Jesus manda ele colocar a espada no lugar e não faz nada. E neste momento Jesus é preso. Depois diz, tá? Depois o texto diz no verso 49, Jesus respondendo: todo dia eu estava lá e vocês não fizeram nada. Aí o jovem simplesmente diz isso. Esse jovem estava ali. Quando lançaram-lhe a mão para prender, isso quer dizer que pode ter sido ele, o jovem, porque já haviam prendido Jesus. E como queriam prender os outros discípulos também, nesse evangelho não narra, mas no outro Jesus diz: deixa eles ir. Então, quando tentam pegar o jovem, que supõe-se que é João Marcos, ele simplesmente estava coberto com um lençol, lança o lençol e sai fugido sem a roupa, nudo, desnudo, como o texto diz. Então, isso é o pensamento de muitos, tá bom, que analisaram o texto. E por que eles pensam isso? Porque assim, esta passagem está unicamente escrita aqui. Então ela tinha que ter uma importância para esse autor, para ele colocar isso. Porque não haveria sentido nenhum colocar um texto como esse dentro de um evangelho, no meio da narrativa onde Jesus Cristo está sendo preso para ser crucificado. Só João Marcos, ou o autor, considerando de sua importância, relatar o momento em que ele passou por uma experiência que marcou a sua vida. E foi registrado no evangelho para que ele tivesse noção. Isso é o que alguns estudiosos pensam e estabelecem como sendo a explicação. Que talvez esse jovem seja João Marcos,
o autor do Evangelho de Marcos. Ok. Amém? Louvado seja Deus. Ficou aqui pra gente, pastora Milton Maria Lúcia Soares, aqui das Malvinas, e ela pede oração pelas lutas e pela depressão que faz 15 anos que convive com ela. Também Patrícia Marques, aqui do Pedregal, deixa a paz para todos e oração pela família e por Joselito Gonçalves e Ana Beatriz Marques. Glória a Deus, muitas ligações nessa noite. Bendito seja Deus. O senhor Evaldo, da Ação Evangélica, amém. Pede oração por seu irmão Edilson, que se encontra enfermo. No final desse bloco, nosso irmão Claudemir vai estar orando pelos pedidos que estão aqui conosco para oração em nome de Jesus. Bem, pastor, continuamos sem chegar a nenhuma pergunta bíblica. Chegou alguma aí para o senhor? Não, até agora não. Não, né? Vamos continuar lendo a doutrina. Amém. Vamos para Mateus. Vamos para Mateus. Amém. Mateus, paramos em... Mateus capítulo de número 23. Muito bem. Se chegar alguma pergunta bíblica, a gente para, Amém. pouca leitura e lhe faz a pergunta, tá Louvado certo? seja Deus. Vamos começar Mateus 23. Então, Mateus 23, nós vamos ler. Esse texto é um bloco só, vai até o 39. Certo? Tá bom? E fala da contenda que Jesus tem com os fariseus e escribas. Bem, Louvado seja Deus. vamos ler completo, né? Amém. Então, inicia assim o texto. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargaram os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar dos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízos muito mais severos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho,
e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, e coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, parecereis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis à condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, queimai os profetas e apedrejai os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Então nós percebemos na leitura do nosso texto que o Senhor está traçando um discurso a respeito dos escribas e fariseus. Então vamos esclarecer algumas coisas, visto que já chegou a pergunta para nós aí. Isso, né? pastor amigo. Glória a Deus. Eu já queria lhe fazer essa pergunta, porque aí nós só temos 6 minutos para nós encerrarmos esse bloco. Aí eu vou lhe fazer essa pergunta. Certo. E aí o senhor volta no quarto bloco. Ok. Para tratar sobre Mateus capítulo 23, tá certo? Okay. A pergunta é de Isabel, o bairro aqui não está anotado. Ela pergunta sobre Gênesis 4, versículo 16. E aí o senhor já respondeu essa pergunta aqui outras vezes. Sim. Mas é a dúvida da nossa irmã e tenho certeza que outras pessoas também têm dúvida nessa noite quanto a isso. E diz assim: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A pergunta dela é o seguinte: se só existia Caim e Abel, como houve procriação? Vamos lá. Primeiro, tá bom, nós precisamos entender que o registro do livro de Gênesis se deu através de Moisés. Isso quer dizer que já passaram vários anos até que Deus instruísse Moisés para escrever aquilo que aconteceu no início. Então, o que aconteceu é o seguinte: Moisés recebe de Deus a instrução para escrever sobre a origem de tudo. Então Moisés simplesmente ouve da parte de Deus o que é que ele tem que escrever no livro de Gênesis, no livro de Êxodo e assim sucessivamente. Então, nós vamos perceber que Deus deu a direção a Moisés para escrever para que resiste segundo o que Deus propusera para que nós viéssemos a compreender
sobre a questão da origem das coisas, da origem do mundo, do universo, da origem do ser humano, da origem do pecado, da origem do homicídio, de onde vêm todas as coisas. Então, Moisés foi usado por Deus para isso. Então, não houve uma direção de Deus para Moisés registrar todos os filhos de Adão e Eva, além de Abel, Caim e de Sete, que é o terceiro filho deles. Isso. Não é? Então, houve isso só para que nós identificássemos de onde veio a linhagem dos israelitas e também do Cristo. Apenas isso. Mas, obviamente, Adão e Eva tiveram outros filhos que não foram registrados nas Sagradas Escrituras. Não só filhos, mas filhas. E quando você lê a genealogia, sempre vai ter em um dado momento dizendo assim, fulano de tal gerou filhos e filhas. Fulano, Beltrano de tal gerou a não sei quem e gerou também filhos e filhas. Então, com Adão e Eva não foi diferente. Havia isso. E naquele tempo, Deus permitiu que fosse proposto, tá, essa questão da procriação, onde os primeiros descendentes tivessem relações entre si, para que se aumente o número de seres humanos sobre a terra. Até que depois Deus deu ordem a Moisés para instituir a lei proibindo esses tipos de relacionamento. Então não pode mais haver relacionamento entre irmão e irmã, entre pai e filha, filho e mãe, e assim sucessivamente. Tio e filhos, tios e sobrinhos, essas coisas. Deus ordenou as coisas para que fosse feito do modo correto que é hoje para nós. Então, obviamente, havia outros filhos de Adão e Eva, filhos e filhas, mas a Bíblia só relata eles dois porque eles são os principais personagens da história que era necessário estar ali para identificar a origem e a genealogia do povo de Israel e também do Salvador Jesus Cristo. Então é por isso que só relata Caim e Abel. Mas com certeza eles tiveram outros filhos também. Louvado seja Deus. Amém. Nossa irmã Isabel tem tirado sua dúvida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, nossa irmã Claudine vai estar orando pelos pedidos que chegaram aqui em nossa mesa. E aí, logo após a oração da irmã Claudine, nós vamos passar o prefixo da rádio e já voltamos para dar oportunidade do programa Encontro com Deus. Se chegar alguma pergunta, nós continuamos com as perguntas. Se não chegar, o pastor Hamilton vai explanar Mateus capítulo 23 para os nossos ouvintes, para o conhecimento da palavra do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, sendo os cooperadores do Teu reino, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar com o Teu Espírito Santo. Nessa hora te apresento, Senhor, os pedidos de oração dos nossos ouvintes, Senhor, os quais, confiando no Teu poder, sabendo que tudo podes, ligaram para nós, Senhor, nós pedimos oração a Ti. Tu és um Deus vivo, um Deus que tudo executas. Te pedimos pelo irmão de Evaldo, Senhor, é Deus, se encontra enfermo, o Senhor possa restaurar sua saúde, aliviar suas dores, Senhor. O Senhor que é um Deus compassivo, longano, misericordioso. O Senhor que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Pedimos também pela vida de Patrícia Marques, Senhor, lá no Pedregal. O Senhor possa abençoar a sua família. Ó Deus, abençoa a vida de Joselito Gonçalves, de Ana Beatriz Marques. O Senhor possa abençoar toda a sua família, Senhor, com tua graça, com tua misericórdia, Senhor. Te apresento também a vida de Maria Lúcia Soares, Senhor, na Malvinas. Ó Deus, tenha misericórdia. Ela pede, Senhor, oração pelas suas lutas e pela depressão que faz 15 anos, Senhor, que convive com ela, meu Deus. Tenha misericórdia, Deus. Deus compassivo e misericordioso. Alivia ela, Senhor, das suas tristezas, da sua depressão, meu Deus. Traz conforto. Ó Deus, alegra o seu coração, Senhor. Que ela possa confiar inteiramente em Ti, Senhor, e buscar refúgio e socorro em Ti, meu Deus. Tu és, Senhor, ó Deus, um Deus que socorre, um Deus que estende a mão, um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que alegra o nosso coração, Senhor.
Apresenta a vida da irmã Socorro também no centenário, Senhor. Tenha misericórdia da vida dela, Senhor. Abençoe seus filhos, guarde e os livre de todo mal, Senhor. Ó Deus, a irmã Elizabeth, no presidente Médici, Senhor. Ó Deus, apresenta a vida dela, que o Senhor possa ter misericórdia dela, da sua família. Ó Deus, em nome de Jesus. Apresenta a vida de Luzia, na rua Cabaceiras também, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar os seus filhos, a sua vida, seus filhos que estão enfermos, Senhor. Quanta gente com enfermidade, Senhor, em nossa época, com viroses, com gripe, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia. Te apresento também a vida de Manassés, que está internado lá na FAP, meu Deus, com câncer na oncologia. E todos aqueles que ali estão, Senhor, sofrendo dores terríveis, Senhor. Tenha misericórdia. Que o Senhor possa ser o seu auxílio, que o Senhor possa sarar as suas enfermidades, que o Senhor possa, acima de tudo, Senhor, fazê-los conhecer-te a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O Senhor possa enviar os seus servos lá, Senhor, para trazer uma palavra, o Evangelho, para que eles possam ser confortados através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém.